O aparelho de vocês tem um comando de bloqueio? Sim, o nosso aparelho ele tem comando de bloqueio, tem recebimento de jammer, só que ele não está ativo ainda, ele vai ser ativado, tá pessoal? O nosso aparelho, ele é um aparelho de rastreador também, tá? Ele vai se tornar um rastreador como um Omnilink, Sascar, como qualquer um desses, tá? Ele foi criado para isso, só que hoje só atua como telemetria. Entendi. E o aparelho ele funciona sem sinal de celular ou de rede, é via satélite, como é que é? Ele só tem um chip, ele funciona via GSM, só né? o sinal que tem GSM. Não tem, ele tem entrada para satelital. Sim, Quando sim. a gente for incorporar esse produto de gerenciamento de risco, né, de rastreador, a gente vai acoplar nele uma antena satelital. O sistema de satélite, né? Ele funciona. Entendi. A parte do bloqueio aí, vários motoristas reclamam, tem até uns vídeos de uns caras rolando aí sobre que o carro bloqueia do nada em rodovias, causando até o risco de acidentes, os carros virem acontecer colisões ali. O que tu tem a falar sobre isso? Tipo assim, onde é que está o erro? É realmente nesse bloqueio? É no condutor? O que está acontecendo entre os dois aí para acontecer essas coisas, esses bloqueios do nada, né? A gente sempre vê, né? A gente vê na internet, né? Que acontece muito, né? Alguns vídeos, né? O pessoal dizendo que está tendo bloqueio, aquela coisa, né? O que poderia, na tua visão, lógico que a gente vai falar hipoteticamente, porque a gente não tava lá, aquela história. Sim. Mas quais são os causadores, né? Desse tipo de problema, né? Olha, igual eu falei para vocês, eu andei com os motoristas, acompanhei durante muito tempo o gerenciamento de risco. Na maioria das causas, 80% é falha do motorista. Né? Não estou culpando a categoria, eu falo porque eu conheço. Se você deixar de mandar um comando, ele vai bloquear. Se você não seguir a regra da macro, ele vai te bloquear. E o bloqueio, pessoal, não é na hora que você fez o erro. Às vezes você está numa área que é ruim de sinal, o bloqueio vai demorar 5 segundos, 6 segundos. É depois que você sai que chega o comando. Aí é um de bloqueio, cara. Entendi. Acontece da gerenciadora errar? Sim, e muito. Sim. Quando a empresa ela tem, por exemplo, o software dela, da tecnologia, tipo, se for uma Sascar, ele tem um software da Sascar e tem um software da gerenciador de risco. Ele tem acesso às duas telas para ele verificar. Ele vê quem mandou o comando. Sim. Aí ele pode olhar lá, o gestor da empresa, ligar e falar, cara, me bloquearam aqui. Ele vai ver quem mandou, se foi a gerenciadora, se foi ele, se foi do motorista. Não tem outro lugar. Esses 3 fatores. Ou foi o motorista, o gerenciador, ou foi o cara da empresa que fez merda também, para ter mandado errado. Errou a placa lá, um número e mandou. Pode acontecer. Entendi. Tá? E assim, as duas coisas estão interligadas? O rastreamento, ele complementa a telemetria, ou a telemetria complementa o rastreamento? Como é que é isso? Ou uma coisa performa melhor com a outra, na tua opinião? Ou uma pode trabalhar separado do outro? Uma performa junto com a outra. Né? Porque a telemetria ela é feita para levar pancada. Sim. Dado, muito dado. O rastreador não. Entendi. O rastreador você vai programar ele para receber o sinal aí, digamos, de 2 em 2 minutos. Sim. A telemetria você pode pegar sinal de localização mesmo. Exatamente. Entendi. A telemetria você tem a localização e você tem os dados. Os dados. Por exemplo, se a gente pegar um cliente que ele quer, eu quero aquele dashboard da Fórmula 1, Lucas, online, o RPM passando, a gente põe. É mesmo, cara. Se quiser, eu ponho. Só que tem um custo. Eu tenho que ter uma máquina disponível só para fazer aquilo ali, porque aquilo ali tem um custo operacional muito alto. Vocês podem ver que a AWS patrocina a Fórmula 1. Sim. Só faz aqui de vez em quando que ela põe. A AWS, que é onde está o nosso software. Sim. Ela não faz o tempo inteiro, porque aqui tem um custo muito alto de processo. Porque é muito dado subindo ao mesmo tempo e aparecer bonitinho na tela sem travar, dá um trabalho. Mas a gente faz. Maravilha. E aí, mais perguntas sobre a telemetria da Dedile. Pessoal, ele está trazendo uma telemetria aqui baseada em média. Tá vendo aí, galera? Você que é bom de média, você motorista bom de média. Eu era motorista bom de média, aqui, mano. Era? Eu era. Só andava no sapato. Só na mão. Até porque, eu sempre... Mas tu ganhava em cima da média? Não. Tu fazia isso Eu fazia média mesmo. Até porque eu sempre tive um dia... Ter um sonho, né? Ter o meu próprio caminhão um dia, né? Ser autônomo. Então... Aquela coisa, o cara vai aprendendo desde empregado a economizar combustível. Tem que praticar, né? Com certeza, tá? E é muito importante o que ele está falando, galera, tá? Em cima da média, né? E assim, você trabalhando devagar, em cima da média, você também anda tranquilo, não anda com pressa, não anda... Mas anda mais concentrado. Sim. Eu acho que esses telemetria, eu acho que, tipo, como falou, é para a segurança do motorista da carga. Tipo assim, leva a gente para um nível maior de condução defensiva, com mais atenção ali, né?
Então muitos reclamam, acho que por causa disso também, não sei, eu nunca trabalhei com telemetria. Nunca... E outra assim, você recebeu o treinamento certinho, né? Como o Lucas está falando aí, né? É porque eu acho que muitos não recebem. Olha, eu vou dar um exemplo do Fábio, que eu conversei com o Fábio, como eu falei para vocês anteontem. O Fábio teve o nosso treinamento, saiu da empresa, ele está na Veronense até hoje. O Fábio, agora ele falou, Lucas, fazer a telemetria abriu minha mente. Ele ficou em segundo lugar no rodeio da Raizen, rodeio show da Raizen de campeonato de melhores motoristas de direção. Olha segundo aí. lugar. Ele vai disputar agora o primeiro lugar. O segundo lugar, se não me engano, regional, do Centro-Oeste. O cara ficou. Mas... E o cara dirige só no sapatinho, segue tudinho a risca ali, ó. Pedal acelerador, descida, abertura de porta, tudo que a telemetria exige de evento que caminhão-tanque é muito mais chato pra você andar. Sim, Com certeza. Então ele é um cara top graças à telemetria. Então a telemetria ela não vem para punir o motorista, pelo menos a nossa não foi criada para punir o motorista, para fazer, não, robotizar o motorista. Sim, é para sim. compensar o motorista de acordo com o desempenho de eficiência nele que ele conduz a viagem dele. Entende? Todo mundo sai ganhando, né? A economia de litros, né? Que se converte, né? na bonificação, na gratificação. Pessoal, desde pequeno, eu andava com caminhão, meu pai teve caminhão, e todos os motoristas diziam: caminhão é rojão, não carreira, né? Ou seja, você manter uma velocidade padrão, uma velocidade constante, você observar os trechos, não forçar o caminhão, né? E com isso você tem economia de tudo, né? Economia de motor, de turbina, de combustível, de pneu. E a questão da ultrapassagem, o que tu acha? Aí era um ponto que a gente tinha da ultrapassagem. Ele falava, Lucas, porque tinha um evento, né? Sim. Tinha um evento, mas a gente não olhava o evento, né? A gente não preocupava com o evento. O problema da ultrapassagem pra gente não era o evento da ultrapassagem, era a velocidade. Entendeu? A empresa tinha um limite de velocidade. E aí, Lucas, quantas ultrapassagens por viagem? Eu falei, cara, aí a gente acha que umas 5 tá boa, né? Não precisa mais que 5. Você acha que 5 tá bom? A rota sua é quantos km? 1000 km? Então a gente liberava aí umas 5 ultrapassagens. Mas você pode explodir elas, não tem problema. A gente recomenda 5. Certo. Não é nada engessado assim, ó, no papel, se você fazer, você vai levar uma advertência. Nunca teve isso lá. Tá? A gente era bem flexível com isso. Entendi. Então a gente recomendava 5. Até porque a ultrapassagem você tem que fazer, que às vezes você fica atrás de um cara que tá ali... Segura muito. Entendeu? Exatamente. Eu costumo dizer que a ultrapassagem ela é feita na hora que você realmente precisa fazer, e não fazer por fazer. Né? Você vê, os nossos motoristas faziam telemetria e faziam ultrapassagem. Vocês veem que é prova que esse lance de ficar amarrando o cara de telemetria não existe com a gente. Nunca existiu. Fazer uma boa média é andar se arrastando na rodovia? Na verdade, o cara que faz média, ele anda mais rápido, a viagem dele é mais rápida. Porque ele aproveita o embalo. Ele não o que atrasa é a parada. Você parou o caminhão, a falta de inércia, você vai ter que forçar o caminhão a andar de novo, aquilo ali gasta mais Cada combustível. saída daquela gasta combustível. Vai estar acelerando aquelas marchas, né? Tipo o seguinte, fala, tipo, fazer média, andar economizando, não é andar se arrastando aí na rodovia, né? Cara, eu vi acho que foi um vídeo que eu vi o cara falando que o caminhão engrenado na marcha, ele economiza mais combustível do que ele nesse modo neutro de hoje em dia, concorda? Concordo. É. Plenamente. Por quê? Por quê? Boa pergunta. Por quê? Eles criaram o Eco Roll, né? Isso. Por que criaram o Eco Roll? Por quê? Por quê? É a banguela moderna que a gente É a chama hoje em banguela dia. moderna. Porque o motorista colocava no neutro. Quando você coloca no neutro, né? O veículo não lubrifica a caixa de marcha. Sim. Ela rodava seca. Aí ela vai rodar, vai esquentar, vai azular até quebrar. Aí eles não iam conseguir tirar esse vício do motorista. O que eles fizeram? Criaram o Eco Roll. O Eco Roll, quando você coloca nele, ele entra no neutro, mas ele lubrifica a caixa. E quando você coloca no neutro, ele está funcionando na marcha lenta, 400 RPM. Ou seja, está gastando combustível. Quando o cara coloca engrenado, está descendo ali, coloca engrenado a marcha, por que ele gasta zero, viu pessoal? É zero. Impressionante, cara. Zero combustível. Porque existe um dispositivo chamado Custom Offing, que ele vai fazer o quê? Ele vai cortar a injeção. Porque você não está com o pedal no acelerador pressionado.
Então, quando você tira o pé do acelerador, tira o pé ali, ele corta o combustível. Aí gasta 0 de combustível. E se você descer a descida com Eco Roll, você vai gastar o combustível da marcha lenta. E ainda desce ainda mais solto. Pra usar o Eco Roll. Sabia que você desce mais solto, é mais perigoso. Eu desativava direto. Pessoal, ó, tem uns motoristas que chegaram aqui no estúdio, né? A galera tá sempre acompanhando aqui, a Chofezada. Alguém já trabalhou aí com um caminhão com telemetria? Já? Senta aqui com a gente Senta aqui, ó. aqui. Senta aqui com a gente aqui, ó. Senta aqui, ó. Eu sou o cara certinho pra você pegar e descer os culachos. Senta aqui com a gente aqui. Gostou da telemetria? Não. Foi Tá vendo aí, galera? Ao vivo é assim, ó. Boa noite. De onde você é? E qual é o seu nome? William Alexandre e sou de São José do Egito, Pernambuco. São José do Egito, Pernambuco. Quanto tempo já de caminhão? Tem uns 30 anos já de estrada. 30 anos já de rodagem, Comecei né? com 15 anos mais o final do meu pai. Sim, sim. E quando foi que o meu amigo trabalhou numa empresa que tinha telemetria? Hoje a gente está aqui com o Lucas aqui da Dedilho, de Anápolis, né? E ele veio esclarecer muita coisa aqui sobre a Seu questão tá bom? do mito da telemetria. A gente tem essa confusão aí. A gente não gosta, ele falou que ele quer provar que a telemetria é importante e ajuda o motorista. Exatamente, que é tanto bom para a Porque empresa como para o Dedilho motorista. tem a melhor telemetria a Não oferecer. é a melhor, é a única. A única, diferente. viu? Melhor a gente pode falar melhor porque quando você vai fazer a patente, pessoal, vocês não sabem, mas quando você vai publicar uma patente não pode ter adjetivo, tá? Penha tá aí para me corrigir. Uma patente você tem que provar por que ela é única. Sim, pra sim, você sim, registrar para ela. registrar. Você tem que colocar os diferenciais que ela tem para você registrar ela. Então é um trabalho científico feito, equivale a um artigo científico A4. Certo, certo. Pode perguntar por que a telemetria era ruim. Fala pra gente aí sua experiência com ela. Sobre telemetria, assim, eu queria fazer a pergunta: as estradas de hoje não tem recurso para você andar toda hora nesse sistema de telemetria. Mas tem? Toda hora você está no pé do freio, acelerador, buraco, subida, muito caminhão, um BR, estrada que você, para usar telemetria, na empresa que eu trabalhei foi a Carvalho de Transporte, lá do Luiz Eduardo Magalhães. Você, para usar telemetria, você tem que ter uma estrada mais liberada, sem muito trânsito de caminhão longo, esses caminhão 25 metros que a gente trabalha, aí estrada também em perfeito estado, e hoje no Brasil é poucos lugares que tem. Tu era punido um pouco Tá pela vendo aí, telemetria? Lucas? Tu não queria as perguntas Tu bravas? era punido um pouco pela telemetria? Era punido, né? Você recebia. Tu era prejudicado aqui esse A muito. gente começava a trabalhar por dentro da telemetria, que saiu um senhor chamado Walter lá da Volvo, foi trabalhar na Carvalho e foi passando as dicas, como Sim. usar, como conduzir o caminhão, e a gente tentava, mas a estrada não ajudava. O caminhão pegava uma fila de 10, 12 carretas na frente, buraco, quebra-mola, movimento, toda hora você tinha que estar pedindo do veículo, pedindo do caminhão. No caso, acelerando, ou freando. E aí, Lucas, como contornar? A telemetria que o senhor utilizava, ela falava no painel, você faz isso, você faz aquilo. Deve da Scania. A gente fez um estudo com a Scania, eu vou citar o Fernandão aqui. O Fernandão foi o cara que fez isso. O Fernandão veio numa viagem de São Paulo e falou: Lucas, eu vou usar a telemetria da Scania. Eu falei: cara, pode usar, mas se você for ruim, a culpa é sua. Não tem como eu mexer na sua métrica, e na sua média. Ele veio seguindo a telemetria que a Scania pedia. Ele é testemunha, se você estiver assistindo a gente, pode falar no chat aí, Fernandão. Ele foi 6,5% mais gastador de diesel usando a telemetria da Scania. Eu não estou falando mal de você, tá, Scania? Estou falando que a gente fez um estudo e eu tenho prova de que o cara fez e foi mais gastador. A telemetria de vocês é muito boa. Eu conheço quem fabrica, eu sei quem vende para vocês. Tudo. É muito boa. Eu costumo dizer que toda telemetria é boa. Sim. O que muda é a eficiência que você quer tirar. E se eu te falar que tem uma telemetria que faz com base em média, não em evento, que eu preciso da média sua, com quantos quilos eu transportava lá? 47, 48 quilos. Certo. Você ia sempre com o mesmo peso? Sempre. Não mudava. Olha que Não tesão. mudava. Que tesão, hein? Isso é sopa. Pois é, a nossa telemetria, mas com o nome do senhor? William. Senhor William, a nossa telemetria é feita com base em média, peso e rota. Qual que era a rota que o senhor fazia? Luiz Eduardo, Porto de Aratu, Salvador. Luiz Eduardo,
Você pegava aquela serra do Painaça ali. Isso. Dá mais ou menos aqui uns 400 Aquele quilômetros. slide. dois. Mostra aquele slide de novo da métrica lá, meninas, por Carlinhos. gentileza. Slide da métrica. Aquele slide lá, colocou. Bota aquele slide. aí? Esse Esse aí. aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó, é um motorista chamado Luzimar que fez, tá? Ele saía de Barreiras a Feira de Santana com 32 toneladas. Ele fez. A empresa exigia 2,33 e o mínimo aceitável era 12,3. E ele realizou 2,36. Agora eu te pergunto, ele fazia isso daí. Agora, a média de velocidade que ele andava aí, você acha que não é... Quantas horas você acha que ele fazia esse trecho? Você conhece, que você trabalhou lá. Conheço demais, demais. De Barreiras a Feira de Santana, quanto tempo você acha que ele Fui fazia? criado naquela BR. Quanto tempo? 242. Quanto tempo ele fazia? De Barreira a Feira de Santana, 800... 765. 770 quilômetros, né, praticamente. Vou chutar aí umas 18 horas de viagem. 12 horas e 20.